Estamos aqui com o professor André Chacon e eu queria abordar essa parte de biotipo gengival, muito Legal, importante. Muito importante. Especialista em periodontia. Eu sou especialista em implante e meu mestrado é em periodontia. Pério. É isso aí. Mas é um tema extremamente importante dentro das reabilitações, principalmente na área estética. Né? Então, quando a gente pensa em implante e pensa em implante em área estética, a gente precisa entender biótipo tecidual. Né? Não tem como você não fazer essa visualização prévia, né, num caso clínico que você vá abordar, sem ter a ideia de fenótipo tecidual ou biótipo tecidual. Né? Então, existem alguns tipos de fenótipo ali, entrando um pouquinho mais para a técnica. Sim, como que a gente pode auxiliar esse especialista a mensurar isso? É possível? É possível sim. Ótima pergunta. Existem características, né, dentro dos fenótipos ou biótipos teciduais. Né? Quando a gente tem uma análise clínica de um caso que você vai realizar, então as características, primeiro assim, falando dos tipos de fenótipos, né? A gente tem o biótipo tecidual espesso e o biótipo tecidual fino. Né? Porém, em 2005, alguns autores definiram também, né, dentro das características, dentro de uma população, que existe um biótipo intermediário. Então, na verdade, hoje, quando a gente vai analisar um caso, a gente classifica o biótipo tecidual fino, intermediário ou espesso. Porém, quando a gente pensa em tratamento, em como tratar um paciente dentro dessa classificação, a gente sempre coloca assim, ou é espesso ou é intermediário e fino. Então, o tratamento para quem tem biótipo fino ou intermediário é um, e para quem tem biótipo espesso é outro. Tá? Então a gente tem 3 biótipos, mas em termos de protocolo de tratamento a gente sempre pensa em 2 tipos, né? Fenótipo espesso, intermediário e fino a gente coloca dentro, né, de um mesmo balaio, vamos dizer assim, para fazer o tratamento. Tá? E existem algumas características clínicas, né, que a gente pode visualizar e ajuda muito aí, né, o implantodontista, ou até, né, ampliando isso para outras áreas, né, reabilitadoras, a gente consegue definir isso dentro de protocolos clínicos e também radiográficos hoje. Hoje a gente tem a tomografia Cone-Beam, fazendo um afastamento do lábio do paciente no momento da tomografia, né, que é uma técnica até do Alessandro Genuário. Ele desenvolveu esse afastador, ele colocou um afastador nos pacientes dele e afasta o lábio da mucosa, né, da mucosa externa, periodontal. E isso faz com que a visualização da tomografia a gente consiga visualizar espessura de tecido e de tecido ósseo, tecido mole e ósseo na tomografia. Isso também é um complemento, né, para nos guiar em relação aos tipos de fenótipo. Tá? Ótima sacada, hein? Esse artigo dele é de 2008, porém ele é mencionado até hoje na literatura como um dos artigos muito mencionado por outros autores, né, com essa técnica que ele... Na verdade, foi uma tese de mestrado de um aluno dele e isso virou um artigo internacional, então foi uma sacada muito grande. Então, né, a gente tem essa também condição de visualizar no sentido radiográfico, tomográfico. Tá? Voltando para o clínico, o que a gente tem são características de cada biótipo. Então, por exemplo, o biótipo fino, o paciente que tem... Né, isso não é uma regra engessada, mas geralmente isso funciona bem. Por exemplo, você tem um paciente que tem um dente triangular. Dente triangular, papilas finas e alongadas, né, faixa de tecido queratinizado muito pouco ou muito pequena, isso te caracteriza um biótipo fino ou intermediário. Né? Já o inverso, por exemplo, dentes mais quadrangulares, papilas mais curtas, porém mais largas, né? Tecido próximo ao dente, uma faixa maior de tecido queratinizado, também isso são características, por exemplo, de um biótipo tecidual espesso. Então você consegue no clínico, né, também visualizar e te ajuda nessa definição de biótipo, porque é engraçado. Inclusive quando a gente está em aula, né, a gente está dando aula, a gente coloca imagem no slide, por exemplo, e pergunta, né, para os alunos, para a plateia, esse biótipo, o que vocês acham? Né? E sempre tem quem fala fino, o outro intermediário, alguns espesso, então fica realmente uma situação que não é tão simples de você definir, né? Então as características clínicas, e agora não, né? Isso já há um bom tempo que a gente usa
essa imagem tomográfica faz com que essa união clínico com tomografia, com imagem, faz com que a gente consiga definir realmente o biótipo desse paciente. E, naturalmente, dependendo do biótipo que a gente, né, define no paciente, né, que a gente caracteriza, isso nos guia o nosso tratamento. Então, por exemplo, você vai fazer um incisivo central imediato, onde você faz a exodontia, né, minimamente invasiva, coloca o seu implante, faz a provisionalização. Se o biótipo é fina intermediária, obrigatoriamente você precisa colocar um tecido conjuntivo nessa vestibular, para que você depois, né, do processo de remodelação da parede óssea vestibular, mesmo preenchendo o gap, essa parede vestibular ela remodela, a gente querendo ou não, ela remodela, isso é fisiológico, e aí dentro dessa condição dos tecidos, né, voltarem para o lugar depois dessa remodelação, se você compensa com um conjuntivo, num biótipo fino intermediário, quando esses tecidos cicatrizarem por inteiro, vamos dizer assim, você consegue ter a equalização, por exemplo, de um 11 com um 21, que continua sendo o dente natural, né? E aí você não tem aquele afundamento aonde te leva uma coroa clínica mais longa, né? Existe um overlap, que a gente chama, acúmulo de biofilme, então você consegue, né, manter uma arquitetura óssea e gengival muito bacana. E aí a transição da prótese, né, que a gente chama de estética branca e vermelha, isso fica muito próximo da naturalidade, né? Já o biótipo espesso, muitas vezes você não tem muita necessidade de colocar um conjuntivo, porque você já tem um biótipo tecidual espesso, então existe uma compensação. Porém, falando bem a verdade, né, quase que em todos os casos a gente manipula bem esse tecido mole, porque, né, nessa vida clínica que, né, que a gente já tem aí há algum tempo, a gente vê que isso faz uma diferença no futuro, né, até por proteção, né, até por você deixar um tecido queratinizado ao redor desse implante. Perfeito. Esse selamento biológico, respeitando, óbvio, né, posição tridimensional do implante, espaço biológico. Então, tudo isso é importante para que você tenha longevidade nos seus casos, né, no sentido estético e também como proteção do sistema. Na radiologia, quando eu peço essa tomografia, eu peço com afastamento? Como que eu posso na prática pedir? Ótima pergunta. Já tem alguns radiológicos que até na prescrição existe para você fazer aquela marcação, e eles já sabem que você quer uma tomografia com afastamento dos tecidos. Se não tiver, você pode colocar na observação, né? Eu gostaria que no momento da tomada tomográfica fosse colocado um afastador. Esses afastadores duplo, né? Aquele único, né? Desculpa, aquele que afasta sozinho, e você tem então, né, o distanciamento da sobreposição do lábio, da posição interna do lábio à parede óssea vestibular. A imagem é fantástica. É fantástica quando a imagem vem sobrepondo e sem sobreposição. Você consegue enxergar espessura de tecido mole, você consegue enxergar linha junção cemento-esmalte do dente, você consegue enxergar espessura do osso vestibular, ou seja, é uma imagem muito mais rica do que quando você sobrepõe, né, o lábio sobre essa imagem. É fantástico. Então eu sempre preconizo, e nos meus casos que eu vou fazer, né, uma implantação imediata, ou mesmo pério, né, que é uma gengivectomia estética, por exemplo, com osteotomia, pronto, você pede isso. Para dentística, para você não ter invasão de espaço biológico quando você vai restaurar um dente ou fazer uma reabilitação, né, seja com lente ou com implante, enfim, é uma ferramenta fantástica. E a observação de espaço biológico e também de fenótipo tecidual, acho que todo clínico deveria saber isso, né? Eu acho que até o clínico deveria saber, não só o especialista, porque é importante. A preocupação hoje não é mais a osseointegração, né? Já foi, e talvez no futuro, tecidos, estão mencionando aqui, dando dicas incríveis. Claro. E daqui 5 anos, por onde a gente acha que vai caminhar? Tá, perfeito, ótima pergunta. Acabei de ver um estudo, e a gente está entrando, já existe isso, em tratamento de superfície dos componentes protéticos, não mais do implante apenas. Então, componentes protéticos anodizados, aonde você tem, ainda mais hoje em dia, né, com a utilização mais e mais de implantes conimorces, aonde você tem aí o implante próximo ao tecido ósseo e a sua parte protética também. Então hoje você tem pilares protéticos já anodizados, por exemplo, onde você tem aí
um perfil, né, onde esse contato próximo com o tecido duro e com o tecido mole, você faz com que você não tenha esse tecido sendo, por exemplo, reabsorvido ou perdido esse tecido. Então a gente tem bastante coisa para acontecer, mas a ideia, né, da parte protética, que também fica próximo ao tecido ósseo, para você não ter aquela reabsorção óssea marginal, né, que nos causa muito problema, principalmente a área estética. Isso hoje a gente vê os trabalhos mostrando aí um futuro bem promissor, tanto nos implantes, mas também nos componentes protéticos. Isso é bem legal. Obrigado, André. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão.